Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, é com gratidão que hoje levamos nosso pensamento até Ti, para que tenhamos, através das palavras do Evangelho do Cristo, o bálsamo que tanto necessitamos, os nossos espíritos ainda infantis e sofredores. Perdoa-nos, Senhor, ainda as nossas falhas, os nossos tropeços, mas estamos tentando fazer com que Jesus realmente seja o nosso modelo guia. Mas como crianças, ainda caímos, tropeçamos, falhamos, mas temos enviado por Ti esse irmão maior que nos estende a mão e nos convida, nos colocando de volta ao caminho que leva a Ti. Que através das palavras da palestra desse momento, possamos ter os nossos corações balsamizados, que possamos ter a luz das dificuldades que hoje não conseguimos encontrar soluções. Que tenhamos, Senhor, diante desses ensinamentos, os passos firmes rumo à nossa evolução. Graças Te damos, por mesmo nesses momentos difíceis que passamos, temos, sim, o Teu consolo, através dessas palestras e das elucidações do Cristo. Gratidão hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Eu quero dizer boa noite, boa tarde, bom dia, tudo depende do momento em que vocês estiverem vendo essas palestras, que através desse canal abençoado que temos hoje no YouTube, né, da SESMA, nós conseguimos levar, ainda mesmo que tenhamos que estar assim tão separadinhos fisicamente, mas nós podemos levar ainda esse consolo e esse amor a cada lar e a cada coração. Sintam-se abraçados, porque a espiritualidade amiga está em todos os lugares. E como eu sempre digo quando vocês estão aqui, que esse amor se derrame por todos aqueles que também talvez não estejam ouvindo contigo esta palestra, mas que sintam esse calor dentro do coração, para que nos tornemos cada vez mais dóceis. Nós vamos estar falando hoje sobre paternidade, nós vamos estar comemorando o Dia dos Pais aí no próximo domingo, e eu trouxe primeiramente um vídeo, para que daí, depois dele, a gente possa estar conversando um pouquinho sobre esse assunto. Então nós vamos ver o vídeo, e logo depois voltamos à nossa palestra. Eu comecei a escrever essa história no dia que a minha primeira filha nasceu. Eu não acho que uma pessoa que não tenha filhos seja incompleta, mas eu acredito que um pai se sinta pleno se comparado com ele mesmo antes de ter um filho. Um filho é a chance que todos nós temos de encostar na eternidade, de viver além da gente mesmo. Quando viramos noites e trocamos fraldas e levamos na creche, estamos depositando esperança em um mundo além do nosso. As pessoas vão olhar para os nossos filhos e dizer: tem o sorriso do pai, ou eu conheço esse jeito dele falar. E é a gente daqui a 10, 20, 50 anos, é a gente daqui a 100 anos nos nossos netos, eles aprendendo a andar, a desenhar, a escrever, é a gente ali. Nos bisnetos, tataranetos, esse olhar me lembra alguém. Pega outra lá. É a gente. E as noites acordados, e as fraldas, e os banhos, o esforço, a dedicação. São as manhãs acordando do lado da criança, como se o sol estivesse do nosso lado. Você se sente abraçado pela vida, o homem mais sortudo do universo. Você sente vontade de retribuir, escrever um livro, plantar uma árvore, inspirar outras pessoas a serem melhores.
Todo pai é uma inspiração. Todo pai é um otimista, um ser cheio de esperança, levando nos ombros um mundo melhor. As coisas vão ser melhores, tudo vai melhorar. Essa é a nossa chance. É a gente encostando na eternidade. Então, agora sim, depois desse vídeo, que para mim particularmente me emocionou no sentido de sabermos realmente, né? Um pai não precisa ser perfeito, mas ele precisa dar exemplos, ele precisa estar junto. E aí a gente traz uma historinha que diz assim: quanto você ganha, papai? Essa pergunta foi feita por um filho de 7 anos ao seu pai, que era um homem de negócios com quem ele convivia muito pouco. Esse pai, ele era tão envolvido pelos seus compromissos profissionais do dia a dia, que quando ele chegava em casa, ele literalmente era vencido pelo seu cansaço e não sobrava tempo nem sequer de um breve diálogo com o seu filho. Os dias se passaram, os meses, os anos, enfim. Na vida daquele homem de negócios, a rotina era sempre a mesma. Chegava em casa, assistia ao último telejornal e se entregava para o repouso. No dia seguinte, as cenas se repetiam. O tempo passava tão rápido que ele nem cogitava de como é que estava crescendo o seu filho. Ele não sabia nem quem eram os seus professores, ele não conhecia os seus amigos, ele não sabia se o filho tinha alguma dificuldade na escola, se ele era feliz, se ele não era feliz. Afinal, esse homem, esse empresário, não podia perder tempo com coisas que eram tão pequeninas. Numa noite, igual a tantas outras que ele havia passado, esse homem de negócios, esse pai, ele chega em casa e é abordado pelo filho com uma pergunta: papai, quanto você ganha? O pai, imediatamente, sem pensar, respondeu como era de costume sempre, né? Está tarde, menino, não é hora de conversa, não é tempo, vá descansar. Mas o menino não se deu por vencido. O menino insistiu: eu só quero saber, papai, quanto é que você ganha por hora? Você pode me responder, por favor? E aí o pai, vencido por essa insistência do garoto, respondeu sem pensar muito: eu ganho R$10 por hora, agora vá para a cama, por favor. E o filho obedeceu. O pai então foi tomar banho, só que aquela pergunta ficou na cabeça daquele homem. Será que esse menino estava precisando de dinheiro? Pensava ele. Aí após o banho, depois de ter se refazido, ele vai até o quarto do filho, que estava acordado ainda, e pergunta assim para ele: filho, por acaso você está precisando de dinheiro? E o menino olha para ele e fala assim: papai, na verdade eu preciso de R$3. Ora, meu filho, isso é fácil, por que você não falou antes? E põe a mão no bolso e lhe tira os R$3 e entrega para o menino. Esse garotinho tão feliz pegou as cédulas e rapidamente já juntou com outras tantas que estavam embaixo do travesseiro e disse para o pai: agora eu já tenho o suficiente para comprar 1 hora do seu tempo. Há algum tempo eu estou guardando dinheiro para poder pagar o seu tempo, que você diz que é sempre tão valioso, tão precioso. Tome aqui, os R$10 e você vai conversar comigo por 1 hora. 1 hora inteirinha, só eu e você. Nós dois. O pai, naquela hora, ele sentiu como se fosse uma espada, uma lança, que lhe enfiou dentro do coração, assim, que lhe perfurou o coração. E foi nessa hora que ele se deu conta como ele tinha sido egoísta e displicente na posição de pai quanto àquele menino. Ele poderia ser um homem de negócios, ele tinha triunfado, mas ele negligenciou a missão de ser pai. Pouco se fala hoje sobre essa missão da paternidade, se a gente comparar com a missão da maternidade, Isso também pode ser observado, inclusive, nos relatos de Jesus. Nós vemos várias referências sobre Maria, sua mãe, e em contrapartida, José, que foi seu pai, ele é citado apenas para sugerir a sua nacionalidade carnal e a sua descendência.
E talvez por isso é que Maria seja mais conhecida, né? Pela abnegação, pela generosidade, mas José pela sua humildade. Algumas revelações que foram feitas através de psicografias de livros dizem que o pai de Jesus, esse espírito tão grandioso, assegurou a encarnação do maior líder de todos os tempos e lhe garantiu o necessário para que nos primeiros anos de vida fosse-lhe ensinado pelo exemplo, as virtudes, enfim, que ele tinha vindo para servir e não para ser servido. Ele foi realmente um bem-aventurado e humilde de coração. E embora cause um espanto ainda para muitos, né? Jesus, como todos nós, ele recebeu uma herança genética de José e de Maria, né? Os seus pais carnais, mesmo sendo Jesus, esse espírito muito evoluído. E esse é o ponto alto da nossa reflexão sobre a paternidade. Imaginemos o seguinte, imaginemos que José, né, muitas vezes, né, tem olhado para Jesus, daquele jeitinho dele que era, e reparando ali aquela diferença dele para com seus irmãos, tivesse pensado, afinal, quem é esse meu filho? E os esclarecimentos da visão espírita nos trazem que não só o filho de José, ou seja, Jesus, assim como todos os filhos de todos os pais, são nossos irmãos e filhos de Deus. Cada alma é confiada a pais terrenos, que oferecem a ele um corpo físico, onde possa habitar por um determinado tempo, e em busca de novas experiências, de novas oportunidades. Os pais da carne, eles agem, portanto, como esses tutores que cuidam dos seus filhos, do Pai verdadeiro que é Deus, até o momento em que eles voltarão para junto dele, levando na bagagem as impressões dessa experiência vivida, sejam quantas forem. Então, dentre as tarefas cristãs, a paternidade, por certo, é uma das mais importantes. E quando ela é cumprida com amor, com razão e com energia e bondade, ela enaltece os espíritos que participaram dessa difícil experiência, onde ora nós somos filhos e pais, e outra somos pais e filhos, e um vai e vem conforme seja necessário. Essa encarnação pedagógica de Jesus trouxe consigo também essa clara lição de que todas as necessidades a que estamos sujeitos no mundo, de formas como na terra, Jesus assim se aproximou dos seus irmãos, tornando-se novamente um deles, sendo filho carnal de alguém, até que tivesse cumprido o seu tempo e que fosse chegado o momento dele voltar junto ao Pai verdadeiro, que nos aguarda, né, no seu reino eterno. Então, para vivenciarmos uma reencarnação aqui na Terra, nós precisamos de um invólucro carnal, ou seja, um corpo físico. E, para tanto, nós somos filhos carnais de alguém, mas somos, além disso, uma individualidade espiritual. E nós podemos ser velhos e mais instruídos que os nossos pais, ou talvez não. E da mesma forma, os nossos filhos podem ter muito mais a nos ensinar do que aprender conosco, já que a idade cronológica na Terra não tem a ver com a idade do espírito. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos ainda que aprender. Então, há uma troca de aprendizado entre pais e filhos. E quem consegue compreender essa troca, compreende que a paternidade é uma bela lição de humildade e que esse pai carnal de Jesus, nessa figura curiosa de José, que nós tanto temos, daquele carpinteiro, ele é um exemplo para todos que estão nessa missão. Ter um filho é ter um irmão que Deus confiou para que seja amparado até um dia em que ele volte ao seu verdadeiro lar. E aí fica a pergunta para as nossas consciências: será que nós estamos zelando por esse filho que Deus colocou nas nossas mãos? Cabe a nós refletirmos sobre isso todos os dias.
Deus nos confia um filho para que, ao chamar de pai, ao momento que ele nos chama de pai na terra, desperte em nós a responsabilidade desse exemplo que nós temos que ter para com eles e nos fazer crescer, né? Ao procurar suprir nesse pequenino ser as necessidades até o limite das nossas forças. Se nós quisermos ser os verdadeiros heróis desses nossos filhos, é importante que fique bem claro para nós de que a maternidade e a paternidade são magistérios sublimes, que o lar é a primeira escola, que os pais são os primeiros professores e que o primeiro dia de vida é a primeira aula que o filho tem na terra. Nós temos que entender isso, para que possamos seguir por um caminho onde não percamos as oportunidades que nos são dadas. Muitas vezes dentro do nosso lar, há sempre aquele filho rebelde, ou o pai rebelde, e ambos estão juntos porque há um compromisso, há uma oportunidade de reabilitação desses dois seres. As várias áreas de estudo de comportamento e desenvolvimento humano dizem que há muito tempo o papel fundamental desempenhado pelos pais na educação, na vida dos seus filhos é importante. A doutrina espírita, ela reforça e amplia esse entendimento dessa responsabilidade e traz à tona para nós o reconhecimento de que, quanto eles estão na infância, nesse momento criança, é para aquele espírito que está ali na infância um período muito especial para o seu desenvolvimento, onde é muito mais fácil dela adquirir as informações que ela recebe, os exemplos que ela recebe, onde nós podemos ser capazes de auxiliá-los desse adiantamento, né? Contribuindo para educá-los, sendo exemplos para eles. Por isso nascemos crianças, né? Outra afirmativa da espiritualidade diz ainda dessa grande tarefa da paternidade, quando Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que diz assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Lhes constitui isso uma tarefa, se tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, cientes dessa responsabilidade, pai e de mãe, né, para com aqueles pequenos que estão no nosso lar, nós vamos observando ao longo do tempo uma mudança no desempenho, né, desse processo. A mulher, ela amplia o seu papel social, ela assume tarefas, além daquelas que ela já tinha de mãe e de dona de casa, também esse papel na sociedade, se tornando ativa, participativa no mercado de trabalho. Por outro lado, nós vamos vendo os homens que eram ativos na sociedade quanto homens de negócios, eles vão começando a auxiliar mais e compartilhar mais essas tarefas domésticas, e em especial nessa educação dos filhos. Então, passa esse homem a perceber, né, não somente ele como o provedor dos recursos materiais que aquele lar precisa para a sua subsistência, como também da sua autoridade dentro do lar, mas papéis que hoje ele divide com a figura da mulher, né? Mas tendo mais cuidado, mais responsabilidade com relação à educação dos seus filhos, mais cuidado. Nós vamos percebendo assim pais mais interessados em se informar sobre métodos de educação, buscando livros, buscando cursos, buscando vídeos, recursos diversos, sejam eles, que os auxiliem no desempenho desse papel enquanto são educadores dos seus filhos. Mas, assim, em particular, né, contudo,
nós encontramos pais cada vez mais sensibilizados pela consciência de que o seu exemplo de conduta vai ser o recurso, né, vai ser a chave para essa formação moral do espírito que foi confiado a ele por Deus, né, com vistas na sua condução pelas sendas do bem, né, entrando em sintonia com a afirmativa de Kardec de que a educação moral consiste na arte de formar caracteres a que incute hábitos e, porquanto, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Sendo assim, nós vamos observar pais preocupados quanto aos seus atos, aos seus costumes, às suas atitudes na sociedade, aos seus hábitos, né, que são um objeto de observação e de referência na formação dos filhos. Quantos pais às vezes estão dirigindo um carro e o filho está atrás e de repente o pai passa aquele farol amarelo, né? E o filho já grita lá de trás: pai, eu acho que você fez errado, você passou o farol amarelo, né? A gente ouve isso. Quantos pais às vezes vão falar alguma coisa, às vezes sai uma coisa que não deve e o filho já olha e fala assim: papai, você disse que isso é feio, que não pode falar. E aí o pai fica sem ação, né? Então, olha como somos os exemplos desses pequeninos, né? E aí, nós vamos constatando a sabedoria e a bondade divina, né? Nos dando a oportunidade de reformar os nossos próprios caracteres, hoje já de pessoas adultas, que assumem essa condição de ser pai para ser o exemplo de novos filhos, né? Nós vamos com isso rompendo as barreiras do nosso egoísmo, de aprender a olhar mais para o próximo, né, que chega dentro desse lar numa condição de filho, que proporciona a sua própria mudança, porque eu não posso fazer errado, porque ele está me vendo, né, ele está me olhando, né, e isso visa o bem e o desenvolvimento desse serzinho que está junto com a gente. Por isso esses pais abrem mão, muitas vezes, dos seus prazeres, das suas vontades, das suas funções, em função desse pequenino ser que está lhe pedindo, que está lhe implorando cuidados, né? Tudo isso, né? Essa mudança de comportamento, de ser exemplo de retidão, de honradez, de conduta, enfim, tudo isso vai ajudar no desenvolvimento e no progresso desse pequeno serzinho, desse espírito, né? Que é confiado por empréstimo e misericórdia de Deus, né? E esse amor que a gente dedica a ele é que vai fazer com que ele cresça, entenda as suas dificuldades, passe a ter um olhar mais amoroso para si. Então, nós vamos ter esses pais, por certo, né, vão ter, com essa mudança toda que ocorre em si, o amparo constante da espiritualidade amiga, que vão lhes inspirando os bons propósitos, como também, né, a doutrina espírita, nesse papel de consolador enviado por Jesus, vai nos ensinando esses caminhos de que precisamos mudar o nosso olhar para aqueles pequeninos que estão na nossa casa. E isso é maravilhoso. Tem em João, no capítulo 4, uma passagem que ele nos conta sobre Jesus, que diz o seguinte: e havia um certo oficial cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ele, ao vir que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi até ele lhe rogar que descesse e curasse o seu filho, pois estava prestes a morrer. O oficial diz para ele: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus então olha ele e diz: vai, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. E ele, já descendo, quando os servos o encontraram, disse-lhes que o seu filho estava vivo.
É uma belíssima passagem de cura do filho de um oficial em Cafarnaum, que foi narrada por João, né? Fala de uma importante mensagem que a gente precisa refletir, não apenas pela capacidade de Jesus transmitir essas energias curadoras, esse efeito extraordinário de agir sobre os fluidos, né, apropriados, que são capazes de curar, sarar, enfim, de forma rápida e espontânea, as dores, os males, né? Mas, na verdade, pela singularidade da situação vivida por aquele pai que foi ao encontro de Jesus e esperançoso para salvar o seu próprio filho. Então, apesar da situação desse oficial, que era um oficial do rei, né, naquela época, ele era destacado na sociedade judaica daquela época, ele não teve dúvidas. Quando ele viu que o seu filho estava doente para morrer, ele vai a Jesus, porque ele havia ouvido falar de Jesus, que Jesus curava, e vai lá e pede essa ajuda a Jesus. Então, esse ato o qualifica como um pai amoroso e bom, preocupado com aquela grave situação que estava acontecendo na sua família. E também, apesar da sua posição hierárquica, né, ele foi submisso e cheio de fé nessa missão, né, de ser pai, dessa grandeza, desse patrimônio que Deus lhe empresta, ao testemunhar essa redenção do seu filho amado, né, dessa magnitude da graça que ele recebe da cura do seu filho. E esse episódio evangélico nos serve como uma referência, né, para algumas análises que a gente precisa fazer de situações difíceis de determinadas pessoas, homens, em desacordo com esse preceito cristão, né, que acabam abandonando as suas responsabilidades junto aos seus filhos, que são gerados, na maioria das vezes, negam a sua paternidade, se afastam daquela parceira, provocando muitas vezes, e de forma muito natural, porque é um reflexo, numerosas circunstâncias, né? O colapso das forças mais íntimas daquela que se viu relegada ao escárnio e ao esquecimento. Então, esses espíritos que falham como pais, que fogem das suas obrigações no círculo doméstico, que renunciam a esse compromisso de viver ao lado desses filhos, alguns até recém-nascidos ainda, né, que acabam sobrevivendo a inúmeras crises, né, ou que acabam tendo futuramente crises, né, porque quando criança foram renegados pelos seus genitores, né, enfim, a decisão de querer comprovar que realmente o filho é seu, e hoje existe DNA, enfim, hoje a medicina tão moderna, né, consegue dizer se realmente aquele filho é seu, se aquele filho não é, não tira, quando provado que realmente é o pai, não tira a obrigação de que lhe foi dado a oportunidade de pegar pela mão esse serzinho e levá-lo, né? E muitos, pela fraqueza, talvez pelo medo, enfim, acabam negligenciando, ignorando esses fatos e simplesmente deixam passar essa oportunidade. Muitas vezes as companheiras, então, se veem na necessidade de tomar o papel de pai e mãe naquele momento, de tentar ter um equilíbrio e seguir em frente. Muitas conseguem, outras não, enfim, sempre a parte que vai sofrer mais é o pequenino que foi relegado. Então, a dor que é sentida pelos seres relegados ao abandono pode se transformar, né, em procedimentos que sejam totalmente diferentes daquilo de uma vida normal, de que nós tenhamos essa consciência. Muitas vezes nós vemos pessoas que são agressivas,
que não sabem receber um carinho, que não sabem receber um abraço. E nós falamos, nossa, mas que frieza dessa pessoa. Mas será que ele teve esse abraço de um pai? Será que ele teve o carinho deste pai? Então, sempre esse filho vai se tornar um adulto com alguma deficiência, né? E se esse fato ocorre, né? Se nós negligenciamos quanto pais e esse serzinho, infelizmente, acaba tendo essas dificuldades, essas capacidades, por certo não será cobrado em próximas encarnações, né? Enfim, nada é por acaso, nós temos sempre que alertar isso, né? Os espíritos superiores nos dizem sempre que, sem contestação, não tem como contestar que ser pai e mãe é uma verdadeira missão. E é um dever, um grande dever, que envolve mais do que nós pensamos, mais do que o homem pensa. É a sua responsabilidade quanto ao futuro, né? Deus coloca na mão dele, sobre a tutela desses pais, né, um filho, a fim de que esse se dirija pela senda do bem. E ainda vai facilitar de alguma forma a tarefa, dando a esse serzinho essa condição frágil de ser ainda uma criança, de ser ainda digamos, um quadro em branco, pronto para começar a ser escrito. Então, se esses pais, e isso a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, a resposta que diz assim, ó: se este, ou seja, este pai vier a sucumbir, se este ser, vier a sucumbir por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilhão do sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Grande é essa nossa responsabilidade quanto a esses serzinhos, quanto pais. E aí, a título de curiosidade para nós, tradicionalmente no Brasil, o Dia dos Pais ele é comemorado no segundo domingo de agosto. Portanto, domingo agora é o Dia dos Pais. Uma data em que a gente vai homenagear essa figura paterna, lembrando da importância dele na constituição de uma família. Seja os pais que já foram, seja os pais que ainda estão, nós devemos isso a eles, a nossa gratidão. Então, se eu não tenho um pai hoje para abraçar, porque ele já voltou à pátria espiritual, vai a minha oração e o meu carinho por tudo que ele me deu. Por certo, ele vai receber. Lá na história, eles contam que o primeiro registro dessa comemoração de Dia dos Pais, ele teve a origem lá na antiga Babilônia, né, há cerca de 4.000 anos atrás, por uma homenagem que um jovem fez a seu pai, simbolizada por um cartão, que era moldado em argila, que expressava seus votos de sorte, de saúde, de vida longa. E esse acontecimento serviu de inspiração para que várias nações adotassem a data nos seus calendários, embora em dias diferentes, né? Mas ainda temos essa lembrança. E muitas palavras podem descrever, né, o forte elo que une pais e filhos, e dentre elas nós podemos citar amor, gratidão, amizade, proteção, cuidado, ternura, carinho, entre tantas outras que são capazes de demonstrar sentimentos tão profundos. Lá na questão 582, voltamos a repetir, os espíritos são claros quando nos diz que, sem contestação, a missão de ser pai é uma verdadeira missão. Então, seja seu filho legítimo ou adotivo, pai significa alguém importante na vida desse ser. Não é pelo fato dele ter gerado um outro ser, mas pela missão de educar, de ensinar, de lhe transmitir valores que vão servir para um mundo melhor no futuro. O que nós somos hoje, com certeza, reflete muito os princípios que nos foram passados pelos nossos pais.
E devemos lembrar também que quanto aos filhos, né, lembrando os ensinamentos de Jesus, não cabe que nós apenas os respeitemos, mas nós precisamos lhes amparar nas necessidades, lhes cercar de solicitude, assim como um dia eles fizeram por nós, por certo, nunca nos renegamos. O Espiritismo nos esclarece que nós não nascemos e nós nem vivemos numa família por acaso. Ninguém caiu de paraquedas dentro de um lar. Tudo há um propósito. Estamos juntos, almas juntas dentro de um lar por um aprendizado. Então essas lições, elas se formam antes mesmo do nosso nascimento físico, ou seja, lá quando estamos no plano espiritual, nós estamos fazendo lá, olha, eu preciso vir com ele, porque um dia eu falhei e hoje eu quero poder dar a ele tudo aquilo que eu não dei no passado. E aí eu vou lá e reencarno, faço tudo errado de novo. Mas não tem problema, porque Deus é tão bom que diz, vamos continuar. E assim a gente vai aprendendo. Fica para nós, então, a mensagem, para que não só nesse domingo, né, mas para todos os dias, que o mundo, ele sente falta de homens que sejam pais, de homens que, após um dia de trabalho cansativo, exausto, difícil, saibam deixar essas dificuldades da porta para fora e sejam doces, e se debrucem sobre o berço, sobre a cama, enfim, esse ser que dorme ou que esteja lá, e o acariciem, que o conversem, que perguntem como foi seu dia, que tenham essa ternura e o cuidado para se erguerem de madrugada, para acompanhar esse filho que vai viajar com os seus amigos de férias, sem reclamar. O mundo precisa de pais que saibam ouvir, não somente utilitar das moedas, né? Mas que se façam pequenos, que ouçam com atenção a narrativa ofegante do garotinho que chega correndo da rua, abrindo a porta, ou seja da escola, ou seja da creche, e quer lhe contar algo que aconteceu. Esses pais, se fizerem assim, vão formar cidadãos nobres, que sejam homens dignos, que vão se preocupar com outras pessoas, porque desde cedo eles vão aprender que amor e a dedicação são peças que são indispensáveis para o mundo melhor que todos nós desejamos. E aqui eu relembro do nosso vídeo inicial, né, de tudo que foi dito lá. Saibamos que aquele pequenino faz parte. Ele é uma joia rara, uma pedra bruta que Deus coloca do nosso lado para que a gente possa lapidar. Se a gente for com uma lixa muito grossa, nós vamos machucá-lo. Então que nós saibamos aparar estas arestas de forma delicada, mas com retidão e com muito respeito. Para o domingo que vem, abracem seus pais, não só no domingo, mas todos os dias. Para os pais que estão no plano espiritual, uma oração, um carinho e um agradecimento por tudo o que foram. Mas e se meu pai não foi o que eu quis? Ele foi o melhor que você poderia ter, porque você também não sabe a vida que ele precisou ter. Então ele deu a você aquilo que ele aprendeu. Cabe a você passar para os seus filhos o melhor do que seu pai lhe deu. Então, por tudo isso, nós temos que agradecê-los com muito amor e carinho. Tenham um ótimo Dia dos Pais. Que vivam esse amor intenso todos os dias. Para que quando eles forem para o lado de lá, há saudade, mas não a decepção daquilo que eu deixei de fazer. Que assim seja e que fiquem com Deus.